Vontade de que aconteça, mas aconteceu. O pior que aconteceu, a gente estava falando de emendas aqui sobre Valdemar Costa Neto, mas a decisão do ministro Flávio Dino acabou alcançando também o Eduardo Cunha. O ministro determinou o bloqueio de mais de 6 milhões de reais em bens do ex-deputado Eduardo Cunha, investigado por supostamente atuar no direcionamento de emendas parlamentares, mesmo sem exercer mandato algum. A Polícia Federal afirmou que a servidora Marianja Fialek, conhecida como Tuca, tinha pleno aval da presidência da Câmara para operacionalizar e direcionar essas emendas a favor de Eduardo Cunha. Segundo a investigação, o ex-deputado, mesmo sem mandato, utilizava a servidora para definir a destinação de ao menos 29 emendas, voltadas principalmente a municípios de Minas Gerais. Por quê? Porque Eduardo Cunha agora vai ser candidato a deputado federal pelo estado de Minas Gerais. Essas emendas foram registradas no sistema da Câmara como indicações da liderança do Republicanos na casa. As propostas foram apresentadas e aprovadas pela Comissão de Saúde ao longo de 2025 e destinaram aí mais de 6 milhões a fundos municipais de saúde de Minas Gerais. Então vamos para a defesa do Cunha. Em nota, a defesa negou qualquer irregularidade e informou que vai contestar a decisão que determinou o bloqueio dos bens. Os advogados afirmam que o ex-deputado não exerce mandato, não apresentou nem formalizou as emendas investigadas e que esse valor de 6 milhões de reais corresponde ao total das emendas sob apuração e não a qualquer vantagem que Cunha possa ter recebido. A defesa também diz que vai buscar o acesso integral aos atos para exercer o contraditório. Piperno, nesse caso aqui, diferentemente do Valdemar Costa Neto, que é o presidente da sigla, uma das maiores siglas, maior bancada da Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha hoje não exerce mandato e nem tem liderança de absolutamente nada. Ele vai concorrer, sim, a deputado federal por Minas Gerais, já foi um deputado federal com muito poder, né, um dos responsáveis aí pelo impeachment da presidente Dilma, e tem uma filha, a Dani Cunha, que é deputada federal. Agora, diferentemente do Valdemar, que é um líder partidário, o Eduardo Cunha não tem liderança, não tem poder, não tem mandato, não tem absolutamente nada. A gente está falando de alguém que sequer lida com parlamentares direcionando emendas, direcionando valores para o estado que ele vai concorrer a deputado federal. Isso é minimamente antiético ou aí já é criminoso? Neila, a gente está falando da volta dos mortos-vivos na versão emenda parlamentar, né? É impressionante. Os zumbis das porque, emendas. Veja, eu fico imaginando o seguinte, se mesmo sem ter mandato, ele já consegue destinar 29 emendas, né? Isso. Imagina só Eduardo Cunha de volta ao parlamento, que então ele não seria capaz de fazer. É impressionante como o Brasil, ele mantém espaço, ele perdoa qualquer político que em algum momento tenha cometido atos inescrupulosos, né? Porque ele foi cassado, não vamos esquecer disso. Né? Ele foi cassado, depois ele foi preso. E vejam, ele era deputado federal pelo Rio de Janeiro, em 2022 tentou retornar à Câmara por São Paulo, perdeu feio, e agora vai tentar por Minas Gerais. Ele é um autêntico representante do Triângulo das Bermudas políticos aqui do Brasil. É impressionante isso. Eu acho que, claro que tem que ser muito investigado isso. Como é que alguém que não tem mandato, né? O que é? Ele é o Espírito Santo das emendas agora? Quer dizer, então, isso não pode ser permitido. Quer dizer, e quais foram os parlamentares que emprestaram as suas digitais para que o Eduardo Cunha ainda tivesse esse poder imperial sobre parte dessas emendas? Então, está tudo errado. Eu acho que as investigações, elas são mais do que necessárias e eu acho que o país tem o direito de saber, sim, quem são todos esses atores envolvidos nisso. Quem são os deputados laranja, né, Felipe, que estão emprestando aí os seus nomes para que o Eduardo Cunha ganhe votos, né? Porque se ele está conseguindo mandar dinheiro em 2025 para Minas Gerais,
perto aí das eleições, obviamente tem um objetivo. Mira, o Pipela tocou no ponto que eu acho o principal, né? Se ele faz isso, o Eduardo Cunha não sendo nenhum deputado, imagina se ele for deputado federal. Imagina quando ele estiver na cadeira de deputado federal, o quanto que ele vai manusear e vai manipular de emendas parlamentares, né? E isso tudo leva a crer, Neila, que no Brasil a gente vive, infelizmente, o tal patrimonialismo, né? Existem famílias, né, de políticos que, independente se tem cargo ou não, mandam no Brasil, né? Mandam no Brasil. E a família Cunha é uma delas, né? O Cunha exerceu a presidência da Câmara dos Deputados, foi um deputado federal muito atuante, conseguiu fazer com que a sua filha fosse deputada federal, né? Ele não disputa a eleição no Rio de Janeiro, porque ele sabe que só consegue fazer uma cadeira, né, de deputado federal, mas consegue manipular, né, consegue fazer, né, política, essa política de P minúsculo, né, como ninguém, né, consegue negociar como ninguém, consegue conversar com outros políticos e fazer negociatas, né? Então, isso que acontece com o Eduardo Cunha acontece com o Brasil, né? Então, o caso dele, no modo de ver, é sintomático do que acontece com o Brasil, né? Tem inúmeros políticos e tem pessoas que usam a política, com cargo ou sem cargo, para destinar a emenda parlamentar para o teu aliado político e ter favorecimento por conta disso, né? Então, isso é o que Eduardo Cunha, supostamente, colocando o advérbio, até porque ele está no processo de investigação, né? Supostamente está fazendo em relação às emendas parlamentares, Neila. Olha, eu acho que supostamente foi a melhor palavra criada aí para o jornalismo político, viu? Supostamente deixa a gente aí tranquilo para falar sobre investigação. É supostamente uma palavra excelente para que a gente consiga seguir o nosso debate. Eu quero mudar um pouquinho